Bom, graça e paz para você aí. Voltamos, né? Mais uma vez. Para a graça e a paz de vocês e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando hoje, nessa tarde, tá? Bom, retornamos depois de um ciclo aí. Todo mundo passa por ciclos, né? E a gente agora voltou. E a Bíblia fala, né? Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Bom, novidades para vocês aí, tá? Gostaríamos de estar falando com vocês um pouquinho do Backstage English, a qual ele vai... Nós temos apenas uma chamada, uma vinheta que vai estar passando agora, sendo traduzido simultaneamente para 4 países. São exatamente 6h15 da tarde. Estou aqui ao vivo, está um calor danado, mas glória a Deus, aleluia. A gente está com 2 estúdios agora para poder estar fazendo o melhor para você. Sempre melhor. Agradecimentos total e completo, já não é mais aquele ponto que nós falávamos antes. Uma obra filantrópica sem fins lucrativos. Nós agora conseguimos, através do nosso, como é que fala? Digamos assim, o nosso agente lá fora, qual leva nosso trabalho, e vocês sabem que foi feita chamadas em muitos países, muitas pessoas acompanhando, e um agradecimento especial para Niquelon, a qual resolveu assinar. Hoje eu estou dando aqui em primeira mão essa notícia para vocês. Então agora a gente trabalhamos para a glória do Senhor Jesus com apoio. Assim como Cristo tinha ali com ele José de Arimateia e outros que almejavam o reino de Deus. Não é uma questão de subsídio de dinheiro, mas se você não pagar a internet, o pessoal não vai pagar para você não. Tá? Se você não pleitear, né, o reino de Deus e a sua justiça, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o reino de Deus conquista a força. Tá? Fica hoje para você essa novidade aí, né? Eu também queria falar sobre o Backstage English da pastora Paula Gabriel. Tá anunciando, dando uma força para ela. Gente, faz um curso de inglês. Para que você tenha uma experiência em conversação, tá bom? A Ampli, que está com a gente, é parça, fechou, né? Já para sempre estar lá com a gente, lá e tal, e tal, e tal. Bom, durante esse tempo a gente não estava parado, a gente estava mandando texto para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e todo mundo fazendo aquilo, né? A qual com excelência se faz. Se você está no serviço, você bate cartão com excelência, sai com excelência e vai ser promovido. É assim que Deus faz, certo? Se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça, fica difícil. Se você ficar na zona de conforto, fica difícil. Não estou numa live, eu estou numa chamada apenas. Me chamaram para isso, certo? Tinha outras pessoas que estavam competindo aí, né? Até um pouco mais sábias e com PhDs em várias áreas das quais eu não chego nem perto. Mas a palavra fala que aos ungidos do Senhor é dada a unção, né? Aos chamados do Senhor é dado chamado. Você tem que ver se você é ungido, se você é chamado. Você não ia levar a palavra, vamos lá, vai. Vamos lá. O meu chamado é uma coisa, ungido é outra. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Não, fulano me tal toca quando fala. Eu não sei, eu entendo. Paulo era assim. Quando ele estava pregando para os eruditos, os sábios, né? A gente vai entrar hoje falar um pouquinho sobre a vida dele também, claro. Ele tinha essa chamada, esse poderio de conseguir chegar em pessoas às quais as pessoas não conseguiam chegar. Devido ao vocabulário, a maneira de se expressar, linguagem corporal, tudo isso conta, gente. Você vai chegar no médico, no engenheiro, no advogado, Jesus te ama de qualquer jeito, com a camisa jogada para fora de um lado e tal e tal. Peraí. Mas ele não é dono do olho da prata? Ele não tem todo o poderio? Por que você está falando comigo dessa forma e agindo desse jeito? As pessoas estão te olhando como se fosse uma forma de escândalo. Deus não quer isso. Ele fala bem claro, olha daquele por onde viu o escândalo. Ele chegou para Pedro, numa das perguntas, né? Eu fui chamado, a atenção também, digo também para vocês que foi chamado a minha atenção. Porque tem pessoas que estão no nicho muito acima do nosso, nem se compara, né? A gente nem vê. Fica que nem aquela história das panteras lá, o Charlie, né? Fala só pelo radinho, né? A gente não sabe nem a cor da pessoa, né? E não que a cor seja importante, mas para não ficar uma coisa pejorativa. Mas a gente nem sabe. E a pessoa está falando, fala um pouco mais de Jesus, chega no foco. O foco é esse. O foco é esse. As pessoas não pensam na hora de fazer. Elas fazem de qualquer forma, né?
Fala um pouco mais de Jesus com um pouco mais de convicção do que você está falando. Conseguimos? Vencemos? Não, só quando morrer. Aquele grande dia dar-te a coroa da vida eterna. O que vencer dar-te a coroa da vida eterna. O reino de Deus se conquista a força. Certo? Você só vai conseguir chegar perto de alguma coisa que você pleiteia se você realmente lutar por ela. Se você não lutar por ela, você vai perder. O incentivo é a melhor coisa que tem. Muitas pessoas por aí, eu não dou mais, não falo de autoajuda, não dou conselho. Por que se guardar? Não é melhor dar um conselho do que mandar a pessoa se danar? Seja luz. Jesus não disse? Deus não disse? Jesus e Deus são a mesma pessoa, né? Eu sou o Pai está em mim. Ele disse que haja luz. Meio de um breu. A pessoa está achando que vai ser jogador de futebol lá do Paris Saint-Germain. E não vai ser. Não rola com ela. Mas você pode dizer que ela pode ser um grande escritor. Se eu só sei jogar bola, como é que eu vou chutar uma caneta? Dá na mão da pessoa uma caneta. Paulo falava sobre isso. Destro, inteligente. Né? Hábil com a pena. Na época eles usavam o tinteiro e a pena, né? Hábil com a pena. Aquele homem a qual você não dava nada pode ser um diferencial na sua vida. Aquela mulher por qual você não dava nada pode ser um diferencial na sua vida, certo? Por que não falar dessas pessoas? Vocês acham que no começo de carreira, Orígenes Lessa, Caroline Bretas, Ariano Suassuna e outros grandes avatares da língua portuguesa não sofreram devido a escreverem? Porque escrever é demodê hoje em dia. Mas vai chegar um dia, vão te cobrar de você. Crescendo na graça e no conhecimento. Tem gente que está falando, tem pessoas que estão falando, é certo isso. Cada palavra aqui está se cumprindo ao pé da letra. Ao pé da letra. E Jesus disse para Paulo, crescer na graça e no conhecimento. Vão te cobrar o conhecimento mais tarde. Vão te cobrar. Pastor, pastora, mãe, mulher, dona de casa, empresária, empresário. Quando eu falo no sentido feminino, é figurativo. Pode ser também para o masculino, né? Certo seria falar no masculino, né? Para todo um todo. Eu estaria sendo machista, então vamos jogar um pouquinho para todos. Tá? Para todos. Não existe a palavra todos, né? Não existe. Não interessa essa replicância que está falando que não existe, né? Palavra todos é para todos. Jesus deixou a graça para todos. Não sei o que você está pensando, né? Nós não iríamos parar. Nós estávamos em conversações. Foi um tempo um tanto difícil. Até parece que sofri um acidente também. Até parece que sofri, porque eu dormi pra caramba. Não vi anjo, não vi demônio, nem nada. Dormi pra caramba. Deus não permitiu, gente. Quem vai pro outro lado não volta. Eu realmente fico em dúvida sobre esses testemunhos, as quais as pessoas falam que morreu, que voltou e tal e tal. O Senhor fala que ao homem compete viver uma vez só. Dentro da nossa Bíblia está escrito que o único que foi e voltou foi Jesus Cristo. Elias foi transladado. Enoque transladado. Certo. Falar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, né? Que agora tem quem segure os nossos amigos, que a gente não deixa para trás, tá? Se a gente continuar falando de graça aqui, vai continuar falando de graça. Amigo é para sempre. Parça é para sempre. Fechou, fechou. Tem essa não. Se puder ajudar, eu ajudo. Atrapalhar a tua vida, eu jamais vou atrapalhar. Tá bom? Cobrado também de mim, que eu tava fofo. Fofo. Coração batendo. Já tava apanhando um pouquinho. Comecei a sentir algumas dores. E começa, né? Vem a cobrança. E aqui eu sou o apóstolo São Paulo, né? Não entrando na palavra, como é apenas uma chamada. A gente vai começar a falar em 9 horas da noite, tá? Eu aguardo você lá, 9 horas da noite.
Só vai dar um tempo da gente começar a arrumar o estúdio para a gente começar de novo. De novo não, dar continuidade ao trabalho, porque em todos os lugares que eu vou nunca falam, né? A gente foi convidado para ir para o Chile no mês de setembro, não teve condição de ir. Talvez agora, no mês de março, a gente vá, vamos ver o que a gente vai estar fazendo, falar com o grupo, tá? Vão ter pessoas que vão estar entrando, ninguém vai estar saindo, né? E a gente vai estar dando continuidade à obra. Um grande sonho, assim, que eu tenho é de conhecer Machu Picchu. Um dos lugares muito, né, espirituais da Terra. Ali sumiu uma civilização inteira. E no Peru, não é no Chile. O cenário não está pronto ainda, porque a cabeça está mexendo. Mas ela não vai parar de mexer em nome de Jesus, se eu parar de tocar nela, é claro, né? Toda ação tem sua reação. E as pessoas têm muita sede, gente. O mundo está morrendo. Eu gostaria que você entrasse na live de hoje por duas coisas somente. A primeira grande coisa é: o que está acontecendo lá fora? Eu não vou falar de guerra de Croácia não, tá? Chegou para mim algumas coisas as quais eu tenho que reportar, presta atenção, reportar, é você passar a notícia. Apresentar é você poder palpitar na notícia, né? E tem o jornalista, a qual ele pode, tem o direito de dar a sua opinião pessoal. Tem o repórter que não tem direito de dar a sua opinião pessoal, ele só pode reportar a notícia de acordo com aquilo que foi passado para ele, com os órgãos que passaram a notícia. Tá vendo a China? Vocês lembram que no ano de 2019, antes de explodir aqui a pandemia, a gente já pode falar sobre ela, caíram, respeitando, claro, a plataforma, eu não posso estar falando de muita coisa a qual está acontecendo, mas é sério, né? Uma das pessoas as quais ajuda, ela ia para a China, ajuda todos os projetos em si, que estão coligados. E não pôde ir. Por quê? Vocês lembram que em 2019 nós vimos alguns videozinhos que mandavam pra gente? Tem até um bem conhecido de um soldado chinês que ele cai e morre. Era a Covid-19 que já estava despontando por lá. Chegou aqui. Quando nós subimos a Itália, nós vimos que nós estávamos no buraco. Verdade. Mentira? Verdade. Então fica para você isso hoje, tá? Nós vamos entrar com a live com algumas notícias, as quais estão acontecendo lá fora, e são verdades. Eu tenho que reportar somente, eu não posso dar minha opinião, porque eu não sei, eu não estou lá, não estou vendo o que está acontecendo. Tá? É fato, você pode achar pela internet. Varson Mikles. Ano passado, ontem à noite, até chamei a equipe hoje para a gente ia fazer a live à noite. Uma das filhas do nosso querido, né, que está com a gente, pertence a uma das maiores empreiteiras do Brasil, Remix, aí tá, conseguiu colocar a filha dele na Nickelodeon. A pessoa que tá ali, tá antenada, né, e tem que ser passado, não adianta. A filha dele procurou para saber o que estava acontecendo, foi meio triste. Eu mesmo não sabia, e você também não sabe, né? A China está pegando as pessoas que estão do... Bom, Varson Mikles foi o cara que fez ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciência em 2020. Janssen, te lembra alguma coisa? Dose única, né? Ele que conseguiu unificar os dois fatores desse patógeno aí, vírus morto com vírus vivo, né, que seria aquela moderna norte-americana, juntar os dois e dar uma dose única. Só que nosso corpo começou a sentir o quê? Né? Tendência a lutar contra o vírus, fora a ajuda desse vírus que vinha, e aí começamos a partir para a segunda dose, enfraquecendo mais a terceira dose,
Só que estão achando já que não é mais essa doença que está lá. Para quem ouviu falar sobre guerra ou estudou sobre guerra, quem ouviu falar sobre o gueto de Varsóvia, é bem dura essa história. Era um local em que as pessoas só entravam, não saíam. Tá? Não estou falando para vocês de holocausto. Estou falando para vocês de um local a qual as pessoas eram colocadas ali porque estavam doentes e não saíam. Tá? O holocausto não, as pessoas estavam boas, com saúde, e eles matavam mesmo. Está acontecendo na China a mesma coisa. Os padrões de ser humano, os direitos humanos foram quebrados em alguns bairros. Tá? Imagens que rolam pela internet, respeitando a plataforma, não posso estar falando muita coisa que eu não sei, porque realmente se eu não sei, não posso falar. Só que foi no passado, tá? Esse ganhador do prêmio Nobel, ele citou um outro vírus. Uma evolução, né, do SARS, a qual é o pai da Covid que venceu, o pai da corona que venceu o pai da Covid, é o SARS. Ele foi um antígeno criado em laboratório, né? É uma arma biológica. Isso aqui não é só para intelectuais, é para todos. A China está pegando pessoas e jogando em guetos, em locais nas quais elas não podem sair, tipo assim. É uma coisa muito séria. Foi descongelado na Antártica, né? Fica ali, né, no Círculo Polar Ártico, então a gente pode falar Antártica ou Antártida, tanto faz. Um vírus de 4.800 anos, a desculpa deles, nem o prêmio Nobel, eu estava acompanhando ele dando essa notícia, nem na garganta dele passou. Não, porque está descongelando, a gente vai descongelar antes para saber combater, e tal. Um vírus a qual, para mim, era ficção científica. Todo mundo fala desse holocausto zumbi. Só que realmente, como houve no mundo, a título de conhecimento para você, no ano de 1989, na Inglaterra, o mal da vaca louca, ele deixou muitas pessoas as quais comendo gente viva. Você sabia disso? Esse vírus tem o mesmo processo. Não se sabe o que está acontecendo lá na China, porque é muito fechado, não tem como descobrir. Mas as pessoas estão sendo jogadas, trancafiadas em suas casas. Não é mais tipo um lockdown. Não sai de casa. É tipo, você não pode sair de casa, você vai preso. E aí vem as tornozeleiras e as pessoas que são muito arredias são jogadas em guetos, locais sem saneamento básico, sem água e sem comida. E a China não responde para o mundo nenhuma resposta. Como a mídia não passa, vocês sabem disso, né? Nem no nosso país, como eu sou político, eu não faço sobre nada. Bom, sobre nada de política. A mídia não passa no nosso país o que está acontecendo, nós não sabemos o que está acontecendo. Ninguém sabe, isso também não deixa estudar, se é um novo vírus ou se é, né, uma evolução do corona. Mas o negócio é bem sério. É bem sério, eu vou respeitar bastante aqui. Como até o Luciano, lá o documentarista, disse, Milcar, respeita a plataforma porque eles estão cortando. A gente não tá pelo YouTube, vamos jogar depois, posteriormente. Tá? Estão arrebentando tudo, eles não querem que ninguém saiba. Porque isso traz o quê? Medo. E o medo traz o quê? Reflexão. Se eu posso te avisar, eu te aviso. Se eu posso te atrapalhar, eu não te atrapalho. Foi pedido isso somente pela maneira de expressão, de reportar para você, tá bom? Então ninguém sabe, pegou de surpresa o Brasil pós-carnaval, gente. A gente estava, né? Último dia de carnaval, daqui a pouco um senhor veio da Itália, essa história é verdadeira, e estava com Covid e passou para todo mundo. Foi rastreado por onde ele passou para todo mundo. Muitas pessoas morreram. Aí quando nós soubemos o que a mídia estava escondendo da gente lá na Itália, vocês lembram disso? Né? O Senhor fala, reaviva minha memória, para que eu possa me lembrar de ti. Então vamos reavivar nossa memória. Vocês lembram?
Quando a gente olhou para a Itália, pessoas jogadas no chão, a Europa foi dissipada. Portugal está contratando brasileiro. Mas não é para você sair daqui e ir para lá. Você pode estar saindo da zona de conforto e indo para a zona de risco. Tem pessoas que não suportam. Recebemos o primeiro baque com corona. Quem é que não pegou? Agora vem isso. Vocês terem uma ideia, respeitando a plataforma, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não posso falar. Sou proibido de falar. Tanto pelo Instagram, posso dizer o nome normal, tal, e pelo Facebook, porque são dos mesmos donos. Tem que respeitar. E a outra plataforma, que não pertence ao mesmo dono, a gente não pode estar falando, mas também ela pede que seja restrito, porque aqui, né, é um canal de interatividade, a gente não pode estar falando. Mas estão pegando pessoas lá e fazendo que nem cachorro. Sabe como é que tira a temperatura de cachorro, né? Eu não quero falar sobre isso. Não respeito a você, a mim, a qualquer pessoa. Estão fazendo isso sem o menor respeito. As roupas lá que parece que vieram de Marte. Isso foi uma garota de 19 anos que pediu para reportar. Tá bom? Se não passar, a gente acaba perdendo o quê? A confiabilidade. Então você que está aí, Natal, Ano Novo, a gente não sabe o que pode acontecer depois. Vamos só procurar se informar. Paulo, não se encharcar de informação. O apóstolo São Paulo fala, crescer na graça e no conhecimento. Então procura aquilo que vai edificar a tua fé e ajudar a tua vida. Se você tiver conhecimento que há uma doença que está proliferando e trazendo desgraça e não tem cura e vai deixar todo mundo da tua família maluco, tira. Porque as especulações, agora é especulação. Especula-se, conjectura-se que seria isso. Algumas pessoas que fugiram e foram para a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte não sai de lá, o Duncan não deixa lá, o maluquinho lá não deixa, o Homem-Bomba. Fugiram para a Coreia do Sul e acabaram reportando o que viram, né? São muito parecidos os chineses com os coreanos. Então eles conseguem passar batido em alguns locais. Então os países asiáticos, eles estão um passo à frente em questão de se resguardar. Não vim aqui abrir live para te assustar não, tá? É fato. Contra fatos tem argumento, tá? Ontem houve 4 horas da tarde, houve um grande confronto entre o exército brasileiro, né, e uma facção na Bahia. E as redes de televisão não passaram isso. Ninguém falou nada. Ontem houve o maior movimento em Brasília. Ninguém falou nada. Quer dizer, a Bíblia fala, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se a gente não clamar, é falar. Falar em alta voz. O que é alta voz? É onde eu alcance você. Se eu alcancei 2 pessoas, cheguei à minha meta. A consciência está limpa, estou tranquilo. Cheguei aonde queria. Eu alcancei 2. A gente não está procurando seguidores. Foi o que falou. Continua nesse foco. Tá? Fama é uma coisa. Né? Agora, cunho é outra. Responsabilidade é outra. Tá bom? Não adianta você ser uma pessoa que tenha muito conhecimento, seja bastante famoso, famosa, seja uma pessoa mal amada pelos outros, ou então sem responsabilidade no que você está falando. Tá ok? Nós temos aqui o cunho religioso, cunho jornalístico, cunho jurídico, tudo certinho para que a gente possa fazer um trabalho certo. Ninguém aqui está brincando de ser crente. Porque crente até o diabo é. Nós estamos querendo viver em sociedade. E para que nós possamos viver em sociedade, tem que trazer o melhor para a tua vida, tá bom? Essa é uma pequena chamada, 9 horas nós estamos voltando. Um grande abraço para a Ampli. Agora eu posso falar abertamente, né? Continuar falando dos nossos amigos. 400 cursos para você. Tem a Insider Story que está incorporando aí mais 3 plataformas. Brasil Paralelo, né? Para que você possa saber um pouco mais da morte da Marielle. Dá uma olhada lá o que aconteceu, tá?
Você pode estar vendo também mais algumas coisas aí, porque eu acho que matar não é direito de ninguém, tá bom? Opinião particular minha. Meu estado, o Brasil não tem pena de morte, nem ninguém. Pena de morte não deu certo em país nenhum. Como é que você tem certeza, professor? Simplesmente por essa frase. Até um filme, tem um best-seller com... Agora esqueci quem foi que escreveu, mas eu lembro. Eu li. É com Kevin Spacey. Será que fui eu? Ele prova, por A mais B, que a pena de morte é uma coisa falha. É uma história verídica, durante um tribunal, um júri, ele conseguiu provar que ele era culpado. No final da história, ele estava varrendo o chão, a qual a pessoa que estava morrendo estava sendo morta por outro. Ele poderia apresentar essa fita no começo da gravação. No começo do julgamento dele, sai isento, mas ele não quis, porque ele era um ativista. Todo mundo que é ativista, o que é um ativista? É uma pessoa que é ativo naquilo que ele faz, naquilo que ele quer fazer. Luta! Se você é ativo por Cristo, seja ativo! Jesus não está procurando gente passiva, não. Estou falando de coisa sexual. Nada a nível sexual, não, ativo e passivo, não. É uma coisa séria. Ativo. Um ativista. Um lutador. Defende o nome de Cristo na frente de 10. Se tiver que tomar bolacha, toma. Mas vai. Mas vai. O ativista é assim. Não tem um ativista político? Ele pega a placa dele e vai, a polícia dá mangueirada nele, ele volta de novo. O cara parece que não sei. É porque ele tem um conceito. Ele tem um cunho de responsabilidade com aquela placa que ele tem na mão. Aquela frase, como eu disse agora, tem que ser lida por uma pessoa, mas se for lida, para ele tá bom. Estamos aqui para alcançar 2, 3 pessoas, nós estamos aqui para falar a verdade. Tá? Posteriormente, entramos com a palavra do Senhor. O evangelho tem que ser levado a sério, gente. Né? Eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que eu te mando. Peraí, eu gosto de profecia até... Vai ser o momento certo que a palavra tem que entrar na tua vida. E tem que fazer morada no teu coração e mudar a tua vida por completo. Se ela não mudar a tua vida, se ela não transformar o teu paradigma de que hoje você é uma pessoa e amanhã você vai ser outra, você não vai mais para a igreja. Não é clube. Não é clube para encontrar o amiguinho e a amiguinha e falar que vocês foram ontem no fast food. Não é clube. Quem é uma pessoa que seria legal para falar que foi no fast food, sabe quem foi? A Gisele Bündchen. Foi dentro de um fast food que ela foi descoberta vendendo batata frita. Como é que pode, né? Com aquela touquinha, né? Luva, toda coberta. Como é que o olheiro pegou ela e viu que ela ia ser, durante os anos 2000, os primeiros, né? Primeiro período dos anos 2000, a maior modelo que o Brasil teve. E realmente foi. Ela não tinha toda aquela beleza que muitas, aquela beleza exótica, diferente. Né? Quando eu me chamar de exótica, eu te chamo de diferente. Tem. Mas ela tinha qualificações as quais ia colocar ela num altar, a qual nenhuma conseguiu chegar. Simpatia. 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 Quando você está fazendo uma chamada, uma audição, alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é ter simpatia. Se você não tiver simpatia, você não consegue passar. Não falo por mérito próprio, falo apenas por uma coisa qual, às vezes Deus nos ensina e a gente passa. Durante o período que a moça está fazendo o teste, foi em Cancún, no México, já está lá já, fazendo tal, foi fazendo um programa musical. E depois teve a ousadia de recém-contratada já apresentar um projeto que não se sabe se é evangélico, se não é evangélico, porque eu sou contra o fanatismo, o cara não entendia nada, mas gostou da ideia. E aí? Eu só cheguei e disse o seguinte, ela falou fazer audição, espanhol é complicado, né? E existe um certo preconceito entre espanhóis, mexicanos, você sabia disso?
argentinos. Existe preconceito. O brasileiro ele tem uma chamada europeia devido ao nosso português. Orgulhe-se do teu português, rapaz. Orgulhe-se. Você pode reparar, onde nós chegamos fazemos a diferença. Somos diferentes. Cada um representa algo. E a única coisa que eu pude falar para ela é o seguinte, a única coisa que pode fazer você vencer esse paradigma que está dentro de ti, porque eu percebi, né? Sentir inferior às outras meninas. Então, vai lá e apresenta o quê? Simpatia. A simpatia, ela molda a pessoa. A simpatia molda o caráter. Se você é uma pessoa simpática, você consegue chegar em qualquer lugar. Se você não sabe responder, sorria. Não sei. Se você não sabe falar, não fale. Espera a pessoa concluir. Depois você fala. Depois que a pessoa concluir, fica que nem aquele ping-pong legal. Assim que funciona, gente. Se o evangelho fosse pregado dessa forma, eu te garanto que muitas e muitas pessoas estariam ligadas. Por que o Senhor está demorando? Nós achamos que está demorando. É porque Ele está esperando cumprir o número de chamados, as quais não chegam devido a algumas falas duras. Quantas pessoas você conhece hoje que estão feridas porque ouviram palavras que saíram do altar que machucaram o coração delas? Me responda. Me responde aí. São 6h45, a chamada era curtinha. Estou terminando. Responde para ti. Muitas pessoas não querem nem saber. Fica loucura, pegação de dinheiro. E acaba se tornando mesmo. Por falta de amor, meu povo padece também, né? Falta de conhecimento, de amor, discórdia, ódio, raiva. Né? E aí quando você é pego na própria rede, sacanagem, né? O apóstolo São Paulo chegou lá para um pessoal que vivia legal na Grécia, né? Falava para eles o seguinte: vocês ficam com as suas vãs glutonarias, esquecem do reino de Deus. Então todo mundo fofinho, se preocupavam só com as mesas deles, esqueciam da dos irmãos. Estamos entrando num período agora, Natal. Estou explicando na live qual a essência do Papai Noel. Vocês vão entender. Vai ficar meio complicado, mas a gente explica. Então eu gostaria de aguardar você. 21 horas, estamos voltando. Tá? Eu gostaria que você prestasse um pouco atenção, ser pregado. Voltamos agora segundas, quartas, sextas e sábados. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar com 2 locais, com certeza. Tá vindo gente para cá, não adianta trazer uma pessoa que fale espanhol para pregar para você, você não vai entender nada. Não é por falta de convite. Muitos se convidam para vir, mas não adianta, não tem como. Também negócio de concorrência comigo não existe. Se o cara pregar alguma coisa, eu vou aprimorar, pregar melhor. Certo? Eu não vou pregar contra ele. Jamais. Tem cara que prega aí o amor, né? Constante, né? Coríntios 3, se tivesse a língua dos homens, a língua dos anjos, não tivesse amor, seria como o sino que retine e tal, e tal, e tal. Aí vai o outro e fala, quem com ferro fere, com ferro... Aí fica aquela guerra no púlpito, a cabeça do povo fica completamente virada, eles não entendem nada. O segredo é, se o cara pregou no amor e pregou legal, te vira nos 30. Abre a tua Bíblia, em cima do amor que ele pregou, prega melhor que ele. Se você não conseguir, você não vai conseguir. É claro que não vai conseguir. Você vai ter que pedir a Deus ajuda para te dar aquela, digamos assim, aquela inspiração divina. É assim que funciona. Não é debatendo. Está vendo guerra aí na igreja. Está o verdadeiro talibã. Um prega uma coisa, o outro prega outra. E aí ninguém entende nada. A igreja sai com a cabeça, não, devo agir com fogo, com ferro ou com amor. Não. Se viu que pega melhor, ótimo. Vai ser melhor para mim.
Eu vou ter que me aprofundar mais ainda para poder ser competitivo, pelo menos competitivo com ele, né? Não vou dizer que ganhar, pelo menos ser competitivo. Vocês lembram do Ayrton Senna? O único que fazia frente para ele era o Schumacher. E eram competitivos e amigos. Eram amigos. Fora isso, ninguém conseguiu, né? Hoje o Lewis Hamilton pegou aí uma equipe aí, boa, ninguém faz frente para ele. Por quê? Porque como pregar, pilotar também eu não. Redigir um texto também eu não. Saber chegar nas pessoas também eu não. Não ridicularizar ninguém também eu não. Não ser muito abusivo com as palavras também eu não. Poder respeitar e ser respeitado também eu não. Fica tudo isso para você. Deus te abençoe. Até às 21 horas, se Deus, nosso Senhor, quiser. Obrigado.